Uma das afirmações do Senhor mais perturbadoras, chocantes, estarrecedoras, é sem dúvida João 17, verso 22, quando Jesus diz em oração: dei-lhes a glória que me deste. Diga comigo: dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um. E aqui está o trecho estarrecedor. Jesus diz, numa oração, conversando com o Pai, a oração sacerdotal do Senhor, em João 17, verso 22, dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Não importa a tradução que nós consultarmos do Novo Testamento grego, se é um texto cujo original foi escrito em grego, é Novo Testamento. Não importa a tradução que nós consultarmos, a intenção de Jesus é extremamente radical na sua oração. Veja, ele diz que os discípulos dele, em todos os tempos ou de todos os tempos, seriam uma unidade tal qual Jesus e o seu Pai são uma unidade. Em outras palavras, Jesus está dizendo que a fusão dos salvos, uns com os outros, seria como a fusão da divindade. E nós temos claro, como cristãos, que a divindade constitui-se de uma trindade. Três pessoas ininterruptamente ligadas, desde sempre ligadas, para sempre ligadas, jamais desligadas umas das outras. Não há um instante sequer, antes do tempo humano, antes da história humana, nem depois da história humana, como nós a conhecemos, não há um instante sequer em que o Espírito Santo não testemunhe um milagre. Qual é o milagre? O milagre do Pai que enche plenamente o interior do Filho. Em todo o tempo o Espírito Santo testemunha isso. O Filho está sempre, e desde sempre, e para sempre, cheio do seu Pai. Não há um instante sequer, preste muita atenção, senão a gente não vai entender essa mensagem. Não há um instante sequer em que o Filho não testemunhe que o Espírito Santo preenche completamente o interior do Pai. E assim sucessivamente, em cada uma das três pessoas da Trindade, todos estão plenamente cheios de todos. Todas as três pessoas estão tão plenamente no interior umas das outras, que apesar de serem distintas como pessoas, constituem uma indissolúvel unidade. Os três divinos são o único Deus. É o mistério da Trindade. O chocante em João 17, 22 é Jesus dizer: Pai, eu quero que a unidade dos meus discípulos seja como essa unidade eterna que nós vivemos no núcleo da Trindade. Meu Deus, diga comigo: meu Deus. Do que Jesus está falando? Estamos aí? Estamos juntos? Do que Jesus está falando em João 17? Que coisa gloriosa é essa tal de unidade cristã? Que coisa tremenda é essa? Obviamente, essa nossa compreensão inicial, e nós só ficaremos numa compreensão inicial. Obviamente, a nossa compreensão inicial sobre o mistério da Trindade não esgota o mistério. Assim como há pouco, cantando louvores, dissemos: a terra está cheia e entendemos que toda a glória não se esgota nessa terra, nem no universo inteiro, porque a glória de Deus é maior que tudo isso. Essa introdução que fizemos agora ao que seja a Trindade, uma Trindade de três pessoas distintas, plenamente cheias umas das outras, isso não esgota o mistério ainda continua sendo mistério. Mas esse mistério glorioso,
que a essência, o ser do próprio Deus Todo-Poderoso, nos fornece elementos suficientes para ficarmos perplexos diante dessa afirmação do Senhor Jesus, que eles sejam um, assim como nós somos um. As perguntas que nós precisamos de cara fazer nessa noite é: seria isso realmente possível? A unidade cristã, como Jesus orou, como Jesus desejou, é mesmo algo possível? Se sim, a pergunta subsequente é: como? Como poderá haver unidade cristã? Antes de respondermos ao longo da mensagem a essa pergunta fundamental, da maior importância, porque é o tema da oração última de Jesus antes de ele ir para a paixão. A unidade cristã é uma questão central do cristianismo. Antes de respondermos se essa coisa chamada unidade cristã é possível e como essa tal coisa é possível, há outras perguntas que nós precisamos fazer a esse problema. O ser humano só consegue experimentar unidade na família cristã. O ser humano só consegue se unir se vai na direção de algo ou de alguém que igualmente vem em sua direção. Ou seja, a unidade cristã só é possível numa via de mão dupla. E a unidade necessariamente é uma via de mão dupla cristã. Antes de respondermos essas questões, nós nos voltamos para o Gênesis e lembramos que o ser humano é o encontro de dois mundos: o mundo material e o mundo espiritual. Nós não somos nem apenas parte do mundo espiritual, tampouco somos apenas parte do mundo material. Nós somos um encontro de duas esferas da existência: o espiritual e o material. Por causa disso mesmo, o ser humano consegue se projetar para fora de si. Ele consegue se ver, se perceber e perceber o mundo à sua volta. O ser humano consegue se sentir parte do mundo e mais, o ser humano consegue sentir o mundo como parte de si. Nós absorvemos a existência à nossa volta. O humano, desde sempre, é um filho que devora sua mãe. Só que aqui eu não estou falando de mãe no sentido feminino, mulher. Eu não estou falando disso. Aqui eu me refiro à terra de onde o ser humano veio. Sua mãe e irmã. O ser humano é um ser que devora sua mãe. Eu também não estou falando aqui sobre destruição do planeta. O fato é que a figura do bebê que mama, que suga o peito de sua mãe, ou o leite que está no peito de sua mãe, essa figura é aquilo que o ser humano será por toda a sua existência. O ser humano é um devorador, e só pode ser isso, um devorador do mundo à sua volta, porque o ser humano não vive por si mesmo. Deus tem autoexistência. Deus existe independente de qualquer coisa à sua volta, o ser humano não. O ser humano não vive por si, ele vive a partir da devoração do mundo. É devorando o mundo que o humano consegue continuar vivendo. Devorando o mundo. Ele não é apenas, como diz a Escritura, pó que volta ao pó quando morre. Não. É isso. Mas a Escritura, além disso, diz que o ser humano, em outras palavras, é pó que vive do pó até que a ele retorne na morte. Nós somos pó que vive de pó. E a gente não pode esquecer
que mesmo os animais e vegetais que a gente consome, os vegetarianos só os vegetais, mas aquilo que nós consumimos, que comemos, que literalmente devoramos, mesmo essas coisas voltam um dia a ser pó. Ou seja, essencialmente nós somos seres devoradores de pó, porque somos pó e vivemos nessa esfera do pó e voltaremos para sermos pó da terra. Mas pó em nosso caso, e soa engraçado ficar falando sobre pó o tempo todo aqui, não é apenas comida. Há outras coisas que devoramos, ou absorvemos, ou incorporamos à nossa vida para continuarmos a viver, porque não temos existência em nós mesmos, não temos vida em nós mesmos, nós vivemos por meio de devoração do mundo. Nos anos 20 do século passado, aqui no Brasil, Oswald de Andrade e Tarsila do Amaral foram teóricos de um movimento modernista, artístico, chamado movimento antropofágico. Certamente nas escolas, muitos de nós aqui já vimos algo sobre movimento antropofágico ou antropófago. Uma das obras símbolo desse movimento artístico é Abaporu, da Tarsila do Amaral. Aquela figura humana com a perna grande, o pé gigante e a cabeça pequenininha. Com um sol bem amarelo no fundo. Esse nome, Abaporu, vem do tupi. Aba é homem, pora, gente, e ou no tupi, é comer. Ou seja, Abaporu, que foi o nome que Oswald de Andrade deu para a obra, que Tarsila do Amaral desenhou e presenteou Oswald de Andrade, ele deu o nome à obra de Homem que Come Gente. É a antropofagia. Mas o que era isso como movimento artístico? Ou o que é isso como movimento artístico no Brasil? Em poucas palavras, a proposta é a seguinte: a deglutição da cultura do outro externo, a cultura norte-americana, a cultura europeia, a deglutição dessas culturas e a deglutição da cultura interna, entre aspas, esse interna, os ameríndios, os afrodescendentes, os eurodescendentes, os descendentes de orientais, essa realidade mais próxima aqui no Brasil. A ideia da antropofagia cultural é não negar simplesmente a cultura estrangeira, nem simplesmente imitar essa cultura, mas digeri-la e reprocessá-la como cultura brasileira. Então digere-se a cultura, antropofagia, processa-se essa cultura e exporta-se até essa cultura, agora como cultura com uma cara abrasileirada. Oswald de Andrade ironizava em suas obras a submissão da chamada elite brasileira à cultura simplesmente importada por eles dos países desenvolvidos da sua época. Ele propunha então a devoração cultural. Curiosamente, eu não tinha ainda examinado algo sobre antropofagia, especificamente para expor aqui a vocês, antes de meditar sobre um homem que não tem vida em si mesmo e que devora tudo à sua volta. Mas Oswald de Andrade, já nos anos 20, utilizava a mesma expressão que agora aqui com vocês eu utilizo: o homem vive por devoração. Nós somos seres, então, que devoramos comida, não apenas comida, somos seres que também devoramos um pó. Na visão de Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral e tantos outros, um pó chamado cultura. Esse movimento, o movimento antropofágico, o antropófago, não anunciava evidentemente algo novo. Queria-se, entre outras coisas, essa não é a única intenção, queria-se, entre outras coisas, olhar criticamente, ou olhar-se criticamente aquilo que é próprio do ser humano. Devorar, diga comigo, devorar. Incorporar. Fundir-se.
reprocessar. Nós somos seres que vivemos a partir de fora, somos seres que não temos vida em nós mesmos, portanto não podemos simplesmente viver a partir de nós mesmos. Agora, se é lícito vivermos a partir de fora e bem vivermos, afinal de contas ninguém aqui nesse auditório quer viver uma vida ruim. Nós queremos... Foi só falar a palavra ruim, viu, amor? Nós queremos bem viver, viver bem. Se somos seres que queremos viver bem a partir de fora, bem vivermos, eu e você, também é lícito que demais seres humanos à nossa volta, também filhos de Adão e Eva como nós, vivam seu bem viver a partir de fora de si. Seres humanos diante de nós, à nossa volta, também precisam viver bem, devorando o mundo à volta. Isso inclui a mim e a você. Aqui surge um fundamento. Eu disse a vocês, filhos e filhas de Adão e Eva. Aqui surge um fundamento que vários códigos de ética, nós temos aqui vários professores no auditório, vários códigos de ética, textos sobre direitos humanos, estão tentando não citar. Códigos que se levantam em defesa dos direitos da pessoa, que tentam ignorar, sem sucesso, é claro, o grande fundamento da existência humana. Como o ser humano é um ser ambíguo, nós não somos nem só bonzinhos, nem só malzinhos, há em nós bondade e maldade em conflito, há em nós sonhos maravilhosos, desejáveis e lícitos, e há em nós sonhos que não são tão bons assim. Somos seres do conflito, desde que o pecado entrou na história humana. Como o ser humano é um ser ambíguo, é um ser contraditório, ele não serve como fundamento para a sua própria existência. Nós não servimos, porque nós somos uma contradição. Aliás, o apóstolo Paulo certa vez disse, o bem que quero fazer, esse não faço. E o mal que não quero fazer, esse faço. Ó miserável homem que sou. Sou ser em conflito. Temos aqui alguém que é isso? Não, pastor, eu não tenho mais nenhum conflito interior. Está tudo resolvido. Ok? Tira a capa e mostra a asa que você traz aí. Somos seres conflituosos, ambíguos. Não servimos como fundamento para a nossa própria existência. Não servimos. Para nossa existência ser legitimada, nós precisamos de um fundamento fora de nós. E aqui entra uma tentativa de ocultação de alguns códigos de ética. Tentam não falar sobre Deus, como se falar sobre Deus fosse incluir religião no debate. E religião é coisa de foro íntimo. Isso é uma falácia. Nós não temos como falar da existência humana. Não podemos. Não podemos falar do fundamento da existência humana no homem mesmo. Temos que ir para fora do ser humano. O fundamento do homem está fora de si, está fora dele mesmo. Nosso fundamento não é e nunca será a explosão de blocos de pedra. Nosso fundamento existencial não será expansão de gases, fogo e lava. Isso não traz fundamento algum para a moral e para a ética humana. Nenhum. Fora das dimensões da fé, não é possível falar de dignidade do ser humano. É impossível. O fundamento da dignidade humana, vocês já ouviram frequentemente essa expressão, né? Inúmeras vezes. O fundamento da chamada dignidade humana é extremamente simples.
tão simples que exige uma fé infantil para ser recebido. O fundamento é este aqui: o ser humano foi feito pelo dedo de Deus para se parecer com Deus mesmo. Esse é o fundamento. A nossa dignidade se fundamenta na eterna divindade do nosso Criador. Por causa disso mesmo, retomando, à exceção dos alimentos e demais coisas, tudo mais deverá vir até nós para que nós tenhamos essa devoração por livre vontade. Outras pessoas precisarão vir até nós, impulsionadas pelo seu livre desejo de viver. Estamos falando sobre olha onde nós vamos chegar. Não é possível unidade sem que os outros e nós tenhamos a intencionalidade de unidade. Se todos os seres humanos são, e efetivamente somos, produto do sonho do nosso amoroso Criador, se nós somos fruto do amor de Deus, se todos compartilhamos o mesmo fundamento da nossa dignidade, todos devemos ser livres para essa devoração chamada vida. Livres para amar, livres para desejar, livres para viver, livres para irmos na direção uns dos outros, livre para eu ir até você, livre para você vir até mim. Livre. Só há um problema. Estranhamente, eu vou pedir para os instrumentos darem uma pausa. Mesmo o ser humano que se expande na sua livre vontade na direção do outro, se esse outro for eu, por exemplo, então se um ser humano se expande em direção a mim, ele vem até mim, na sua livre vontade. Mesmo ele fazendo isso livremente, ele não pode ser por mim prontamente assimilado. Existe um critério de juízo para a assimilação do outro, a devoração do outro que vem até mim. Esse critério de juízo aparece lá no Gênesis. Quando Eva é criada do corpo de Adão, ele nem a recebe, então Eva chega diante de Adão e Adão não a recebe cegamente. Não é isso. Ele também não se apodera de Eva violentamente, também não é isso. Ela vem a ele, diga comigo, Eva vem, de livre vontade. Eva chega a Adão de livre vontade, diz o texto, totalmente entregue a ele, nessa entrega absolutamente nua, em sua nudez, livre e entregue. Eva vem livremente a Adão, mas o texto diz algo, ela é. Olha para o seu irmão, para o seu vizinho, com carinho, com amor, e diga para ele, Eva é trazida por Deus. Ela vem, mas é Deus quem a traz. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Devore. Aquilo que Deus trouxe pode ser assimilado. Quem está entendendo, diga amém. Porque há vinculações que não são Deus que faz, porque não foi Ele quem trouxe. O Senhor Deus trouxe Eva até Adão. Disse então o homem, esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne, ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. O que não está dito por Adão, mas sentido por ele é o seguinte, esta é a linda mulher que Deus me trouxe.
Deus trouxe. Eu olho para João 6 e vejo Jesus, o Senhor, fazendo uma referência indireta a Adão. Aliás, Paulo vai dizer que Jesus Cristo é o segundo Adão. Em João capítulo 6, o próprio Senhor Jesus indiretamente vai falar de Adão, afirmando que para alguém vir até Ele para ter vida eterna, algo precisa acontecer. Preste atenção no texto. Todo aquele que o Pai me der, virá a mim. E quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Verso 43, eu li o verso 37, agora salto para o 43. Respondeu Jesus: parem de me criticar. Os judeus começam a criticá-lo pelas coisas que ele vai falando. Ele diz: parem de me criticar. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus. Aí Jesus faz uma observação, olha só no verso 45: todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Quem vem a Jesus, diz o próprio Senhor Jesus, acrescentando um elemento para essa devoração, ou para essa unidade. Agora a gente pode usar o termo unidade entre pessoas. No caso de Jesus, somente a pessoa que o Pai traz pode se unir a Jesus, e só é trazida pelo Pai até Jesus a pessoa que, segundo o próprio Jesus, ouve o Pai e dele aprende. Então diga comigo: quem ouve o Pai, quem aprende do Pai, é trazido até Jesus pelo próprio Pai. E para esse Jesus se abre e diz: somos um, vamos comungar. Temos aqui alguém que está aprendendo do Pai? Amém. Aleluia. Falando de sua unidade com seus discípulos, Jesus dizia, olha só, ao Pai em oração em João 17:8: pois olha só, eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Ouviram o Pai, aprenderam do Pai, olharam para Jesus, ouviram Jesus e disseram: isso aí é a palavra do Pai, é o Pai falando. Olha só o Pai. Eles reconheceram de fato que vim de ti, diz Jesus ainda nesse verso, e creram que me enviaste. Ou seja, os discípulos se uniram ao Filho, porque ouviram e viram o Pai no Filho. Daí, sabe o que eles fizeram? Eles devoraram o Filho, comeram sua carne, assimilaram a vida do Filho, fundiram-se no Filho, e porque se fundiram ao Filho, passaram a revelar o Filho, e revelando o Filho, revelaram o Pai no Filho, com o Filho e pelo Filho. Essa foi a fusão que eles viveram. Agora vocês não se escandalizem, ninguém se escandalize, de eu lhes dizer nessa noite sobre devorarmos o Filho. Porque a primeira grande devoração que o ser humano precisa fazer para viver é devorar Jesus. Sabe quem disse isso? O próprio Jesus. Comam, devorem-me. Temos aqui alguém faminto? Temos como igreja dito como slogan por diversas vezes: somos um povo faminto pelo... E o Espírito Santo revela Jesus, e Jesus revela o Pai. Somos famintos, famintos, famintos por Deus. Queremos devorá-lo. Esse é o chamado do Senhor para todos nós. Em João 6, Jesus diz que o único caminho possível para a nossa unidade é a nossa devoração dele. É o único caminho possível. E aqui já estamos entrando na resposta do problema.
a partir do verso 50. Ouça com muita atenção. Estamos juntos? Todavia, Jesus falando sobre si próprio: aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si: como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? Estavam achando que Jesus era um doido, falando sobre antropofagia literal, ao pé da letra. Jesus lhes disse: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Nunca vão experimentar a união com a Trindade. Diga comigo: devoração. Diga comigo: devorar. Jesus. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Verso 54: todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Jesus acabou de dizer para nós que o pó volta à vida, a ressurreição do último dia. O pó volta à vida, mas volta à vida tendo vida em si mesmo. Há uma mudança qualitativa desse tipo de vida. Se vocês não comerem a minha carne, ou comerem a carne do Filho do Homem, e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne, vamos dizer juntos, a carne de Cristo, é verdadeira comida. O sangue de Cristo é verdadeira bebida. E aí Jesus diz: todo aquele que come minha carne, bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Diga comigo: fusão. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Já não depende de um fator externo para viver. Agora tem a vida eterna residente em si mesmo. Ele disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem poderá suportá-la? Eles olham para Jesus e dizem: esse negócio é incompreensível sem fé, é muito duro, não dá. Tem que ter muita fé para acreditar nisso, para aceitar isso. Tem que ter fé de criança, ou fé infantil. Os discípulos se unem ao Filho, porque ouvem e veem o Pai no Filho. Daí, devoram o Filho, comem sua carne, assimilam sua vida, fundem-se a Ele, e fundidos a Ele, fundem-se uns aos outros. Eles se fundem uns aos outros, eles se tornam uma unidade porque se fundiram a Cristo. Eles rejeitam tudo o que o Pai não lhes trouxe, ainda que essas coisas, ou não coisas, venham por si mesmas, de livre vontade. Eu quero dar um exemplo muito simples para isso: a pornografia. A pornografia vem de livre vontade, ela vem em sua liberdade má. Mas mesmo a coisa que vem de livre vontade, mas que não é trazida pelo Pai, essa coisa nós rejeitamos. Deu para entender? Coisa que vem de livre vontade, vem porque quer vir, mas não foi o Pai que trouxe. Se não foi o Pai que
trouxe, que seja essa coisa rejeitada. Rejeitam os discípulos, rejeitam aquilo e aqueles que o Pai não trouxe. Talvez que o maligno trouxe. Coisas que por vezes vêm na sua própria liberdade, vêm por si mesmas. Unidos ao Filho, os discípulos revelam o Filho ao mundo como um corpo, porque eles se unem ao Filho, unindo-se ao Filho, unem-se uns aos outros, tornam-se corpo do Filho. E aí quando eles estão no mundo, são não mais eles sozinhos, mas são o corpo vivificante do Filho no mundo. Revelam o Filho, revelando o Pai, revelam o Pai no Filho, o Pai com o Filho, e o Pai a favor do Filho. E aí se cumprem as palavras do Senhor, palavras carregadas de mistério em João 17, 23. Eu neles, Jesus está dizendo isso, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. A pergunta agora que temos que fazer é esta: o que significa plena unidade? Porque Jesus diz que sejam levados à plena unidade. Diga comigo, plena unidade. Será que essa plena unidade seria fruto do mero e simples esforço para sermos bondosos, gentis, amorosos uns com os outros? Será que apenas daí nasce a plena unidade? A fusão em Cristo, e a fusão como sendo um corpo, o corpo santo de Cristo. No próprio verso, Jesus nos dá a resposta. A plena unidade vem como fruto, nada menos do que desta realidade: que Jesus, aquele em quem o Pai habita, habite plenamente nos discípulos. Quando nós dizemos plenamente, é até onde os discípulos podem suportar. O nível máximo suportável por eles. A maior prova para o mundo de que Deus existe, que Ele é bom, é o Pai habitar o máximo possível em nós, porque dia a dia nós devoramos Jesus. E o termo utilizado no final do verso, e os amaste como igualmente me amaste, isso vai ficar claro para o mundo. O mundo vai ver que o Pai se deu a conhecer a nós. Esse amaste é dar-se a conhecer. O Pai se deu a conhecer a nós. Nós fomos devorando Jesus, e devorando Jesus, experimentando o Pai. Experimentando o Pai foi se revelando a nós. O mundo olhou para nós e disse: nossa, eles conhecem Deus. Deus se revelou para eles. Cumpriu-se o que Jesus falou. Ficou claro que os discípulos são tão amados por ti, ó Pai, como eu sou amado por ti. Agora, no final dessa mensagem, há uma advertência. Aqueles que vivem unidos a coisas que serão aniquiladas, serão aniquilados. E aqueles que vivem unidos a coisas que não serão aniquiladas, que não perecerão, estes também não perecerão. A unidade entre cristãos é unidade de homens que se uniram a Cristo e mulheres, formando uma unidade com Cristo. Quem mais cresce em comunhão, e aqui a gente tem um efeito da união com Cristo, quem mais cresce em comunhão com os irmãos, é quem mais se uniu a Cristo. Quem mais se une a Ele, mais se une ao irmão, mais se une à irmã, mais ama, porque Deus é amor.
Desde 1990, um pastor americano chamado Greg Laurie faz cruzadas evangelísticas por todo o território americano. Agora em 2018, na cruzada chamada Harvest America, colheita da América, 2.300 pessoas vieram para Cristo, ouvindo um simples relato. Pastor Greg veio para Cristo saindo das drogas. Hoje está limpo, lavado, liberto. E pode dizer que Deus é bom, que Jesus é Salvador, que Jesus apaga os pecados, que Jesus restaura o pecador. Mas esse mesmo pastor, Greg Laurie, ele fala algo bem simples sobre santidade. Ele diz o seguinte: embora a santidade signifique renúncias por amor a Cristo, é ela que traz como resultado a felicidade. Ele diz: vemos na Bíblia que a felicidade sempre está ligada à santidade. Felicidade não é algo que deve ser procurado de imediato, diretamente. Preste atenção. Greg Laurie diz: não se busca diretamente felicidade. Felicidade é uma consequência. Ela é um resultado de outra coisa. Essa outra coisa é a santidade. Vamos pensar na unidade cristã como resultado da santidade, ou seja, apartar-se do pecado e devorar Jesus. Pensemos na unidade cristã como o que ela realmente é, o resultado de se devorar Cristo, de se parar de perder tempo com coisas que serão destruídas. Pensemos, por exemplo, em jovens e adultos que rejeitam a veneração do dinheiro, rejeitam o culto ao ego. São jovens e adultos que não têm mais que ostentar, por exemplo, uma calça cara, ou um carro de luxo, ou um celular último lançamento, ou qualquer outra coisa do tipo. São pessoas que estão em paz consigo mesmas, sabem o quanto valem, e sabem também o quanto vale cada pessoa com quem tem em contato. Pensemos nisso, com a seguinte observação: só busca se valorizar com valor material das coisas, só busca dar valor para si mesmo quem dá valor para coisas, para objetos, quem ainda não vale nada para si mesmo. Quem não vale nada para si, tem que achar valor de si em coisas. Quem está entendendo, diga amém. Pensemos em pessoas libertas de mágoas e rancores. Essas pessoas estão unidas a Cristo, perdoam como Cristo perdoa, agora com uma diferença. Elas sabem, diferentemente de Cristo, Cristo nunca pecou. Elas sabem que perdoam enquanto são pecadoras, e também podem errar com os outros. Pensemos em pessoas que rejeitam prazeres ilícitos. Exemplo, o consumo exagerado de coisas lícitas, como comida, como um bom vinho. A Bíblia diz que embriaguez e glutonaria, por exemplo, são pecado. Pensemos em pessoas que rejeitam o mero consumo de drogas ilícitas. Aqui já não tem nem mais dosagem lícita. Pensemos naqueles que rejeitam a imoralidade sexual.
Mesmo aquilo que, como já foi dito na mensagem, se oferece voluntariamente a eles, mas que, como não é trazido por Deus, eles rejeitam. Todas essas pessoas, aqueles que não veneram dinheiro, que não cultuam o ego, que não buscam valor em coisas, aqueles que estão libertos de mágoas e rancores, aqueles que não se prendem a prazeres ilícitos ou não exageram nos lícitos, todas essas pessoas, se são pessoas que devoram Cristo, o destino delas jamais será ruína financeira, jamais será depressão, jamais será uma vida de insatisfação, de caos familiar, jamais terminarão em vergonha e em inferno. Todas essas pessoas optaram por, de fato, vencer na vida. Escolheram vencer. Escolheram o que os apóstolos escolheram o que os cristãos primitivos escolheram. E Paulo fala sobre isso em Filipenses 3, é o último texto da mensagem. E eu gostaria que você, por favor, ficasse de pé. Eu gostaria que nós nos colocássemos nesse texto. Ele apresenta mais uma vez o segredo da unidade cristã. Olha o que Paulo vai dizer, Filipenses 3, a partir do verso 7. O que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. O que para mim era muito importante, por causa de Cristo, eu disse, isso aí nada vale. Mais do que isso, considero tudo como perda, tudo, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por quem perdi todas as coisas, eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Vamos falar isso juntos agora? Se é o desejo do seu coração, devorar Cristo, é isso que a gente vai declarar. Juntos com Paulo, vamos dizer, quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Agora ouça o que Paulo vai dizer. Ele está dizendo para os irmãos de Filipos, não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançar isso, pois para isso eu fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. Olha o que Paulo vai dizer. Vamos dizer isso juntos? Todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. Verso 18 até o 21, pois como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, então Paulo está dizendo essas coisas, escrevendo essas coisas chorando, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Detalhe, Paulo não está falando do mundo. Paulo está falando daqueles que se diziam tementes a Deus, mas era o discurso religioso que não concordava com a prática da vida. A vida dizia uma coisa, o discurso dizia outra coisa. Paulo diz, na verdade, o que eles são inimigos.
O destino deles, diz Paulo no verso 19, é a perdição. O seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas, aquilo que vai perecer, aquilo que não tem honra, não tem glória, é disso que eles se enchem. A nossa cidadania, porém, diz Paulo, está nos céus. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Vamos dizer isso juntos? A nossa cidadania está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Pelo poder, diz Paulo, que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Ele nos concederá a vida eterna na manifestação da sua vinda. Portanto, meus irmãos, em nome de Jesus, devoremos Cristo.